Bom dia a todos, 8 Gravando. horas. Bom dia a todos, 8 horas e 52 minutos. Damos início à 13ª reunião extraordinária desse Conselho Diretor. Nós temos apenas 2 pontos de pautas, são pautas emergenciais, devido ao cumprimento do prazo para envio do processo para contratação de professor por tempo determinado. A primeira se diz respeito a alguns adreferendos referente a esse mesmo processo seletivo e algumas retificações do resultado do projeto para monitores de ensino e também do próprio retificação homologação das inscrições de monitoria. Então, vou passar para a leitura em bloco, são 6 adreferendos, rapidamente, e ao final da leitura, eu submeto a apreciação para a aprovação de todos. Gostaria de registrar a presença, antes da leitura, do coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, o professor Douglas, professora Larissa, a coordenadora do curso de Engenharia de Produção, do vice-diretor do campus, o professor Taídes, da representante discente, a Ida Bruna, e da vice-representante dos técnicos administrativos em educação, a Taídes. Estamos com o nosso quórum completo, exceto pela vacância do representante docente do campus, mas também já iniciamos nosso processo de ativar a comissão responsável por essa eleição da nova representação docente do campus. Então, passo a apresentação para vocês rapidamente e faremos a leitura. Então, todos conseguem visualizar? Faço alguma ampliação? Aqui para mim tá bom. Então, declaração, eu faria apenas a leitura da declaração ad referendo de 1º de junho de 2021, considerando os resultados dos projetos de 1º de junho do edital interno 3 de 2021, processo seletivo de monitor de ensino do CEMILEM. Então, declaramos que aprovamos ad referendo a este conselho o resultado dos projetos de 1º de junho de 2021 do edital interno número 03 de 2021, processo seletivo de monitor de ensino do CEMILEM. Assinamos aí 1º de junho de 2021, publicamos. Então, esse foi o primeiro. O segundo, do dia 5 de junho, uma pequena ampliação aqui. Então, considerando a retificação 01 de 5 de junho do edital interno número 3 de 2021, do processo seletivo de monitores de ensino do CEMILEM, com a alteração de cronograma, prorrogação das inscrições. Então, declaro que aprovo a referendo este conselho, a retificação 01 de 5 de junho do edital interno número 03 de 2021, processo seletivo de monitores de ensino do CEMILEM, com alteração de cronograma, prorrogação das inscrições. 5 de junho de 2021, assinado. O terceiro foi do dia 7 de junho de 2021, considerando o edital final de homologação das inscrições de 7 de junho, do edital interno número 03 de 2021, também do processo seletivo de monitores de ensino do CEMILEM, com a alteração da bolsa da disciplina de Cálculo 2, que será destinada à disciplina de Microbiologia Geral Teórica. Então, declaro que aprovo a referendo a este conselho o edital final de homologação das inscrições de 7 de junho do edital interno número 03 de 2021, processo seletivo de monitoria de ensino do CEMILEM, com alteração da bolsa da disciplina de Cálculo 2, que será destinada à disciplina de Microbiologia Geral Teórica, 7 de junho, assinado. O próximo, a quarta declaração foi de 9 de junho, também considerando a retificação, neste caso, a retificação 04 do edital interno número 01 de 2021, do processo seletivo para contratação de docentes por tempo determinado, de 9 de junho de 2021, que retifica o anexo 1 do edital interno número 01 de 2021, cronograma do processo seletivo. Então, declaro que aprovo a referendo a este conselho a retificação 04 do edital interno número 01 de 2021, do processo seletivo para a contratação de docentes por tempo determinado, de 9 de junho, assinado. Quinta, declaração de 10 de junho, se refere, então, aí ao processo seletivo de monitores de ensino do CEMILEM, e declaro que aprovo a referendo a este conselho o resultado final de 9 de junho do edital interno número 03 de 2021, do processo seletivo de monitores de ensino do CEMILEM. Então, também já publicado.
a última declaração de 11 de junho, considerando a homologação do resultado preliminar do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, o edital interno número 01/2021, para as áreas de biotecnologia e engenharia de produção, de 10 de junho. Considerando a retificação 01 da homologação do resultado preliminar do processo seletivo para esta mesma contratação, desse mesmo edital, para as áreas de biotecnologia e engenharia de produção, de 11 de junho. Então, declaro que aprovo a referendo a este Conselho a homologação do resultado preliminar do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, edital interno número 01/2021, para as áreas de biotecnologia e engenharia de produção, de 10 de junho, e sua retificação 01 de 11 de junho. Assinamos aí 11 de junho. Neste momento, coloco em apreciação, discussão. Caso não tenha nenhuma colocação, podemos entrar em regime de votação. Professor Bruno, acho que é importante só esclarecer, o senhor colocou aí rapidamente, que mudou em um dos vários, foi necessário muitos, né, ad referendos, que mudou a bolsa de monitoria de cálculo para microbiologia geral teórica. Talvez possa causar alguma estranheza, né, mas na realidade foi falta de inscritos. Então, assim, a gente não tem, no campus, eu entendo que foi necessária essa mudança, né? Só deixar claro isso, não é porque a gente queria priorizar a microbiologia, não, na verdade é porque não teve inscrito para cálculo, então a bolsa foi para a disciplina seguinte, foi o critério que a comissão de monitoria utilizou, né? E outra coisa que você falou que eu achei interessante aí é sobre prorrogação de prazo. Eu tenho um certo incômodo com prorrogações de prazo sempre, porque, né, isso aconteceu no edital do PIBIC, isso aconteceu no edital da monitoria, isso é uma coisa que é comum em universidade. Tá? Não é comum no serviço público como todo, não, porque eu já estive fora dele, eu vejo que não é comum. E a minha opinião sobre isso é que prorrogação de prazo só estimula a produção, a pouca produtividade, que as pessoas ficam confiando esperando que vai prorrogar o prazo, né? E aí a gente que se mata para fazer no prazo acaba sendo... Não que a gente é prejudicado, não é isso, né? Acaba que é prorrogar o prazo colabora todo mundo, mas tipo assim, tem lá o prazo, igual o PIBIC, por exemplo, o edital do PIBIC. Eu fiz até a véspera correndo, não tem que cumprir, porque o prazo termina no domingo, que é uma coisa que eu não consigo entender nessa universidade, que os prazos terminam no domingo, né? Ou seja, parece que o professor é DE, então ele tem que se matar até domingo. E aí, quando vem segunda-feira, tá lá, não, prorrogou mais uma semana, né? Então, assim, eu acho isso tão desrespeitoso, né, com quem cumpriu os prazos, mas fazer o quê? Isso não sei de onde vem, se é um hábito, se é uma... Né? Não é uma coisa exclusiva da UFOB também, não, isso está em muitos outros órgãos. Mas era só isso que eu queria chamar a atenção, essa mudança da bolsa, né? De uma disciplina que atende 2 cursos, ela passou para microbiologia geral teórica por falta de candidatos, literalmente. Tá? Interessantes esclarecimentos, obrigado, Thaís. E sim, vamos tentar, assim, dentro da universidade, otimizar essa prorrogação de prazo. Entretanto, algumas vezes é justamente necessário para otimizar o processo, uma vez quando não temos inscritos, né? E se há uma lacuna, né, uma possibilidade de prorrogar sem interferir no prazo final, do processo, né, seja o processo seletivo de contratação ou de monitoria, mas é bom evitar, com certeza. Professor Douglas? Obrigado, professor Bruno. Bom dia, diretor, vice-diretor, demais conselheiros. Essa colocação do Thaís é muito importante. O que houve? Eu fazia parte da comissão e, na verdade, nós tínhamos discentes interessados, só que, por questão deles não conseguirem realizar a assinatura digital, eles não puderam participar. Então, eu gostaria de mais uma vez, né, essa é uma informação que já corre, nós, dos colegiados, já encaminhamos para os e-mails dos discentes. A gente sabe que os discentes não olham os e-mails, não leem os e-mails, então a gente solicita a representação aqui para estar divulgando essa informação. A reitoria da universidade, ela instituiu a portaria 180. Então, em momento de pandemia, qualquer documento, ele só tem validade se tiver a assinatura digital do governo. E o aluno tem que entrar lá na página do governo e fazer um cadastro. E aconteceu uma situação muito curiosa, é que se o aluno deixa esses pormenores para a última hora, então um dos alunos que tinha interesse, por exemplo, em participar da monitoria de cálculo 2, ele mora numa cidade
que ele não recebe mensagem de telefone. Então ele queria, aí de última hora ele foi fazer o cadastro no governo, só que para efetivar o cadastro tem que receber uma mensagem, tem que ativar um selo de confiabilidade que recebe-se mensagem via celular. E aí ele foi ver também que ao tentar realizar o selo, ele precisava de cadastrar um telefone via internet banking, que é uma das formas de obter o selo de confiabilidade. E na cidade também onde ele mora não tem caixa eletrônico do banco. Então, é um apelo realmente à IDA, né? É a IDA que você tem uma comunicação, acho que mais próxima de todos os discentes, está orientando esses discentes para eles estarem buscando realizar o cadastro, porque qualquer solicitação, seja de monitoria, de requerimento, de quebra de pré-requisito, qualquer documento institucional hoje só tem validade com a assinatura digital. Né? Não é uma exigência do colegiado, não é uma exigência do centro, da direção, é uma portaria institucionalizada pelo órgão máximo que é a nossa reitoria. Muito obrigado, professor. Era só esse ponto que eu gostaria de estar chamando a atenção aqui. Ida, por favor, levantou a mão. Inclusive, a gente teve um probleminha parecido também, porque eu estava participando de um projeto com o professor Everson, né, de física, e aí a gente precisava também de assinatura digital, porque alguns dos estudantes não estavam aqui na cidade, então não tinha como assinar de forma presencial, né? E aí a gente não conseguiu. Se alguém puder, tipo, tiver um link ou puder me orientar onde que faz esse cadastro para eu conseguir explicar para os alunos, mandar nos grupos, mandar por e-mail, apesar de que a maioria realmente não vê os e-mails, como o Douglas falou. Mas se alguém puder aí me ajudar. Eu já te mando aqui agora. Perfeito, Ida. E gostei muito da colocação feita por Douglas, muito importante, professor Douglas, porque realmente alguns estudantes já participam, já assinam digitalmente quando participam de alguns processos, né, junto a alguns professores, principalmente aqueles processos seletivos, processos para eleição de representantes, né, representantes discentes, de técnicos, de docentes para os órgãos colegiados deliberativos no centro. Então, eles já assinam, então seria bom também que esses estudantes que já assinam passassem, né, essa difusão para os demais, mas mesmo enviando e-mails, informes e com tutorial de como fazer, nós vamos estar tentando ver enviando hoje mesmo um tutorial bem simplificado, né, do início ao fim, um passo a passo, com a Protic. Com certeza já publicaram, se não publicaram, eles vão estar fazendo hoje. Eu vejo com os técnicos da Protic, eles mandam ainda hoje o passo a passo, mas o link da página está aí no chat, né, professor Douglas e a professora Larissa acabou de colocar, mas um passo a passo, acho que bem didático, um tutorial, né, pode ajudar bastante. Eu vou ver com a Protic, porque é um processo de adaptação de toda a universidade. E se existem servidores que têm essa dificuldade ainda hoje, né, imagine nossos discentes que estão realmente ainda em processo de adaptação às atividades de ensino, né, e, claro, que as atividades administrativas, nessa questão da assinatura eletrônica, eles vão deixar um pouco para depois. Então, um tutorial, assim, vai ajudar. Eu vou tentar buscar esse tutorial hoje com a Protic, a Pró-Reitoria, e passar. A Thaís também está colocando aí um vídeo da Federal, né, do Cariri, ao ficar no YouTube, que provavelmente já tem esse tutorial. Então, já facilita. Obrigado, Thaís. A Ida pode encaminhar também este link. Bom, alguém mais pediu a palavra? A Thaís? Oi, professor, bom dia a todos. Então, era só complementando essa questão da assinatura, eu também já divulguei amplamente entre os discentes, até divulgo esse vídeo do YouTube, porque ele é bem explicativo, e também eu acionei o pessoal da Secretaria de Assuntos Estudantis, né, falei dessa portaria, que eles também não tinham conhecimento, e solicitei que eles entrassem em contato com a Protic para bolar um vídeo desse tipo, né, para a gente divulgar entre os discentes. Mas ainda não recebi retorno. Mas, por enquanto, estou divulgando aí de outra instituição, para facilitar a assinatura dos estudantes. A Protic costuma fazer sempre esses tutoriais em PDF, bem simples, um passo a passo, e manda, acho que não é trabalho nenhum, acho que eles podem fazer isso até rapidamente hoje. Acho que um vídeo até um pouco mais complexo, mas tudo é em PDF, eles costumam mandar. Então vamos estar difundindo também.
Mas Eu abri o que a Thaís mandou aqui, Bruno, e tá bem, bem bom, assim, dá para entender bastante. Eu não sabia dessa portaria que o professor Douglas falou, até é importante ele ter falado isso, que eu vi nos editais as exigências de assinatura por aquele assinador. Eu pensei assim, o edital é a regra, né? Então, o edital comanda. Mas eu confesso para vocês que até eu tive dificuldade, eu tive que, até brinquei com outro professor, eu falei, olha, tem que usar de meio-dia às 2 e depois das 6, porque se usar em horário comercial, demora, né? A assinatura não acaba não chegando. Mas é uma ferramenta importante, já que ela foi instituída na universidade, é importante fazer essa difusão mesmo entre os discentes, né? Que sempre eles têm um pouquinho mais de dificuldade, até pelos cadastros que eles, né? A gente que é professor, não, tem tanto cadastro já que usa a mesma coisa do GovBR, que não tem dificuldade, mas o discente muitas vezes tem que fazer uma coisa mais complexa, como essa que o professor Douglas relatou, que é lamentável, o professor Douglas tenha ocorrido isso, né? Essa dificuldade, até pela cidade onde o discente mora, mas também tem a ver com aquela questão que você falou de não deixar para a última hora, o prazo foi prorrogado, né? Então, assim, veja, a gente tentou possibilidade, dentro das possibilidades institucionais, aí, a inscrição dos estudantes, mas eu fico, inclusive, feliz de saber que tinha interessados. Eu perguntei para o Bruno, não foi, Bruno? Cadê os nossos alunos? Onde é que eles estão que não se inscreveram no processo? Mas que bom, então, que tem interessados, embora ele não tenha conseguido, né? Isso é triste. Então, sem mais, talvez podemos colocar já em regime de votação esse ponto 1. Caso todos concordem, então, com os de referências emitidos relativos aos prazos desses processos, e retificações também quanto ao prazo, por favor, se manifeste no chat, votando favorável, abstenção ou desfavorável. Então, com 6 votos favoráveis, aprovado por unanimidade, passamos referendado por unanimidade as retificações e as prorrogações de prazo, já de referendos lidos anteriormente. Passamos para o ponto 2 da pauta, que é justamente se refere ao edital interno, número 01/2021, do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado. Então, aí nós temos a linear a apreciação de recursos. Então, designamos aí o professor Felipe da Silva Figueira para emitir um parecer sobre os recursos, né, diante já da sua prévia experiência neste conselho. Então, embora seja aí, tem assento hoje no conselho como vice-coordenador do curso de Engenharia e Biotecnologia, ele foi coordenador e tem várias experiências na emissão de parecer em relação a esses recursos de concurso. Ele aceitou e emitiu um parecer, né, também aí com as informações obtidas da banca examinadora, também do edital, em relação aos recursos. O professor Felipe ficou de apresentar hoje, devido ao seu problema com conexão à internet. Ele nos passou por e-mail. Então, nesse momento aqui, interrompo a minha apresentação, solicito que a Aline possa estar apresentando, Aline, para que a gente possa fazer a leitura e a apreciação do parecer. Professor Bruno, só achou uma questão de ordem. Esse parecer não foi enviado antes por falta de prazo mesmo, né? Porque a gente tinha acordado no âmbito deste conselho de receber as coisas com antecedência, né? Para a gente poder ler e etc. Mas esse não foi enviado, eu acredito, porque o prazo de recurso terminou sábado, né? Então não teve como. Né, acho que duas coisas, né? O professor Felipe sai de férias e retornou hoje, né? Então ele, né, por motivo também de férias, ele está em atividade em suas funções hoje, mas os prazos também foram um dos motivos. Eu consigo fazer a leitura se você ampliar um pouquinho mais, Aline. Um pouquinho mais. Então, ampliar aí.
Isso. Então tá aí o parecer de recurso do edital interno número 0/2021, processo seletivo para a contratação de docentes por tempo determinado. A requerente foi a candidata Luciana Rodrigues Camilo. Desculpa, primeiro é para projetar a solicitação também ou só o recurso? Não, só o recurso. É bom, seria interessante fazer a leitura da solicitação, antes do recurso, realmente, para uma maior contextualização, né, de todos. Ok, só um minuto. Da solicitação. Então, antes da pauta, temos aqui o presidente da banca, né, de uma das bancas examinadoras, foi o professor Taídes, que relatou sua primeira experiência, né, neste processo, e assim como outros membros de banca examinadora desse processo seletivo simplificado, também constatou a necessidade de simplificá-lo ainda mais e otimizá-lo em alguns aspectos, né, Thaís? Na verdade, não foi a primeira, né? Foi a primeira na UFOB. Na UFOB. Mas mesmo em outra universidade, o simplificado não é simples. Eu achei na UFOB um pouquinho mais difícil. Na verdade, Bruno, porque assim, até comentei com você, o tempo destinado para a aula de 40 a 50 minutos, eu achei muito. Na UFT, quando eu fui presidente de banca, era só 30 minutos, né? E a Barema também, eu te falei algumas coisas que eu acho que a gente poderia no futuro pensar numa... Na verdade, foi âmbito de discussão nesse conselho, quando foi aprovar o edital, a gente questionou algumas coisas e o Felipe falou que era fixo, né? E você comentou que precisa, na verdade, passar por um processo de modernização do processo. Então, quando essa oportunidade acontecer de modernizar esse processo aí, eu acho que foi a primeira experiência para nós todos, né? Um processo totalmente remoto, 100% remoto, para o centro, para todo mundo. Então, enfim, é isso. Outros dirigentes fizeram a mesma solicitação, em outros campos. Recentemente, estamos conversando e é um pouco unânime, assim, a necessidade de otimizar mesmo o processo, modernizar, remodelar, né? Vamos lá, então, a candidata preencheu o anexo 5 do edital interno, né, número 0/2021 do CEMILEM, e o requerimento de recurso foi dirigido aí ao responsável, né, ela colocou o presidente da banca, o professor Taídes Tavares, candidata Áquila Maria Martins Alves, processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, área de conhecimento e biotecnologia. Então, requer reconsideração da decisão de resultado final, conforme abaixo. Eu vou pedir que a Aline amplie um pouco mais, né? A leitura realmente aqui, a 100% está muito ruim. Agora só baixando um pouco. Certo. Então, o motivo do recurso. Então, descrever com detalhe o motivo do recurso. Então, no resultado final, tenho 4 notas ao invés de 3. Prova didática, mais entrevista, mais títulos. E no campo, abre aspas, situação, onde deveria constar, abre aspas, aprovado, ou, abre aspas, eliminado, fecha aspas, se encontra uma 4ª nota. Portanto, solicito uma revisão das minhas notas e que meu resultado seja publicado corretamente, atenciosamente. Então, documento anexado. Aí, descrever o tipo de documentação, né? Aí já está, ela colocou o erro que foi publicado, isso já foi, inclusive, retificado em um dos referentes que já aprovamos agora, nessa mesma reunião de hoje. E, de imediato, no mesmo dia, acho que 1 ou 2 horas depois, foi também publicado no site, no portal da UFOB, já essa retificação. Então, na verdade, foi uma retificação, né? Passamos, então, uma solicitação de retificação e da revisão da nota. Podemos passar para a leitura do parecer, não pode projetar o parecer. Na verdade, falta a solicitação da Luciana e depois o parecer, né? Eu nem sabia dessa solicitação dessa candidata não, Bruno, mas realmente foi um erro de transcrição, né? A banca examinadora mandou para a direção e nessa transcrição aí para esse documento final ficou esse erro no campo aprovado que já foi corrigido perfeitamente, né?
A Thaís colocou informação no chat aí, Bruno, mas não vi isso não. Deve ser erro, Thaís, da candidata, que não tem lá para não ganhar não. Sim. Naquele formulário que ela escreveu. É porque, na realidade, tiveram vários processos seletivos ao mesmo tempo, e não sei se foi o caso, né? Estou supondo aqui. E vários candidatos fizeram provas em vários locais ao mesmo tempo. Então, talvez ela pegou o mesmo formulário, não prestou atenção e mandou para cá, para nós. Uhum. Né? Mas no nosso edital interno, no formulário, o anexo está correto, não tá? Não tem lapa, não. Esse foi erro da candidata. Certo. Então, vamos aí para já a leitura, então, do parecer em relação a este recurso do professor Felipe, né, edital interno 0221, aí a requerente Áquila Maria Martins Alves, objeto, correção do resultado preliminar e revisão das notas. Eu solicito a Aline novamente possa ampliar levemente, porque estava difícil. Parecer. Só abaixar agora um pouco mais. Mediante identificação de publicação do resultado preliminar, com erros de digitação, emito parecer favorável ao recurso e correção do resultado publicado. Já quanto à revisão das notas, foi verificado que somente houve erro de transcrição das notas da planilha fornecida pela banca, constatando que a nota final publicada estava correta. Assina aí o professor então, Felipe da Silva Figueira, Luiz Eduardo Magalhães, 14 de junho de 2021. Né? Bom, então, nesse momento, eu coloco em regime de votação. Caso todos concordem com o parecer do professor Felipe referente a este recurso, por favor, se manifestem no chat. Parecer favorável. Então, com 6 votos, parecer do professor Felipe favorável, aprovado por unanimidade deste conselho. Então, passamos aí para a leitura da solicitação da candidata Luciana. Na verdade, isso aí está projetado o parecer, além de se puder projetar a solicitação da requerente no requerimento. Aí, ela assim, certo. E ampliar um pouquinho. Então, o anexo 5 está preenchido ao responsável, foi dirigido a Bruno Mota Oliveira, a mim mesmo, presidente do conselho, candidata Luciana Rodrigues Camilo, processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, área de conhecimento, biotecnologia, edital número 0/2021. Então, requer reconsideração da avaliação da prova didática, conforme abaixo. Motivo do recurso. Então, descrever com detalhes o motivo do recurso. Eu, Luciana Rodrigues Camilo, portadora do CPF 2918-20-768-39, candidata ao concurso público número 10, de 5 de maio de 2021, da área de biotecnologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, venho, muito respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar os critérios usados e as notas a mim atribuídas pelos membros da banca avaliadora durante a prova didática, ocorrida no dia 7 de junho de 2021, por meio remoto. Esta solicitação faz-se necessária, tendo em vista a não divulgação do barema de avaliação para essa etapa, bem como a dissolução de dúvidas quanto ao entendimento do meu desempenho. Em adição a isso, também solicito a divulgação dos pontos sorteados para cada um dos demais candidatos. Desse modo, será possível reduzir qualquer existência de discordância acerca do resultado publicado. Então, só abaixa um pouco mais o documento. Então, documento anexado, né, descrever esse tipo de documento, acho que não, ela não anexou, 10 de junho de 2021.
na verdade, foi essa solicitação. Podemos, então, passar para a leitura do parecer do professor Felipe. Quando conseguir projetar o parecer, teve algum problema com a projeção? Não apareceu. A Aline não tá projetada, acho que foi interrompida a projeção. Bom, acredito que a Aline pode ter tido algum problema com a conexão. Estou buscando aqui. Ela está apresentando. Tá. Então, tá aí o parecer de recurso, edital interno número 01/2021, né, da requerente, a qual acabamos de ler a sua solicitação de recurso, Luciana Rodrigues Camilo. Só abaixar um pouco mais. Então, objeto, solicitação dos critérios usados, notas atribuídas pelos membros da banca avaliadora durante a prova didática e divulgação dos pontos sorteados para cada um dos demais candidatos. O parecer. Mediante o caráter público de todo o processo seletivo, emito parecer favorável ao recurso e disponibilização das informações solicitadas pela requerente. Então, abaixo. Só tem a assinatura dele abaixo. Acredito que em anexo faltou a publicação, né, dos anexos, que se referem ao próprio edital. Será que ele está se referindo, então, Bruno, como a banca examinadora mandou para ele tudo, né? A candidata pediu barema, a banca indicou que a barema foi construída de acordo com o edital. Será que por isso que o parecerista se resumiu a falar que concorda e está solicitando que mande aquele documento para a candidata? Deve ser isso, né? Exato. Esse envio para o candidato, a candidata nós vamos fazer hoje, antes até da homologação final no site do processo, né? A homologação final de todo o processo. Exatamente. Porque, na verdade, foram solicitações, né, feitas pela candidata que nós já temos, inclusive, no próprio edital. Então, temos só informações públicas, algumas delas se referem aos pontos que não são publicizadas, né, aos pontos da prova didática de outros candidatos, os pontos sorteados, e que podemos, sim, estar fazendo essa disponibilização, caso aprovemos, agora, neste momento, o parecer, né, do professor Felipe. Então, o parecer dele é bem simples. Queria fazer só um adendo, professor, na sua fala, desculpa. Não são publicizados, mas o sorteio ocorre em sessão pública, né? Os sorteios é sessão pública. Não são publicizados, eu falo em forma de documento, né, no portal do site do concurso, mas todos os sorteios foram feitos, né, em sessão pública, aberto ao público. Então, nós estamos apenas enviando, né, caso aprovemos este parecer,
essas informações como a candidata requeriu. Então, caso todos concordem, discordem ou apresentem abstenção acerca deste parecer do professor Felipe, referente ao recurso da candidata, por favor, se manifestem no chat. Ok? Então, também é aprovado por unanimidade. Então, a próxima linha nesse mesmo ponto, né, foi aí na linha B, a homologação do resultado da seleção para a área de biotecnologia, e a linha C, a homologação do resultado da seleção para a área de engenharia de produção. Estamos fazendo a leitura da ata, eu faço nesse momento uma apresentação, para que possamos avaliar aqui a ata preparada por ambas as comissões das duas vagas desse processo seletivo. Nós temos aqui a ata, primeiro, do processo da engenharia, da área de biotecnologia. Então, eu solicito a este conselho, né, a não necessidade da leitura da ata, caso todos concordem, passo para a leitura dos pontos das notas atribuídas por cada membro da banca e para cada avaliação, didática e entrevista, né? Então, mediante pareceres individuais dos membros da banca examinadora para a área de biotecnologia, são apresentados a seguir os resultados das provas didáticas e entrevista dos candidatos. Então, da candidata Daiane Cristina Ferreira Goldberg, então, membros da banca examinadora, né, presidente, prova didática 7,75, entrevista 9,50. Membro 1, didática 8, entrevista 10. Membro 2, didática 7,5, entrevista 10. Média parcial 7,75, entrevista 9,83. Candidata Rebeca Vasconcelos Botelho de Medeiros, membros da banca examinadora, presidente, prova didática 9,25, entrevista 10. Membro 1, didática 9,13, entrevista 9,70. Membro 2, didática 9,94, entrevista 10. Média parcial 9,44, entrevista 9,90. Candidata Luciana Rodrigues Camilo, presidente, prova didática 6,85, entrevista 8,50. Membro 1, didática 6,88, entrevista 9,30. Membro 2, didática 6,94, entrevista 8. Média parcial, 6,89, entrevista 8,60. Candidata Maria Roméria da Silva, presidente, didática 8,50, entrevista 10. Membro 1, didática 7,75, entrevista 10. Membro 2, didática 8,19, entrevista 10. Média parcial, 8,15, entrevista 10. Candidata Renata Andrade Ávila, presidente, prova didática 9,75, entrevista 10. Membro 1, prova didática 10, entrevista 10. Membro 2, didática 10, entrevista 10. Média parcial 9,92, entrevista 10. Candidata Jéssica Fernanda Gomes Pio, prova didática. Presidente, prova didática 5,75, entrevista 10. Membro 1, didática 5,88, entrevista 10. Membro 2, didática 5,13, entrevista 10. Média parcial 5,59, entrevista 10. Candidata Jéssica Fernanda Gomes Pio, que está duplicado. Aqui. Então, candidata Mariana Santos de Jesus, presidente, prova didática 8,50, entrevista 10. Membro 1, didática 7,88, entrevista 10. Membro 2, didática 8,31, entrevista 10.
média parcial 8,23, entrevista 10. Candidato Flávio Santos Lopes. Presidente, didática 6,25, entrevista 9,5. Membro 1, didática 5,75, entrevista 10. Membro 2, didática 6,88, entrevista 10, média parcial 6,29 e a entrevista 9,83. Candidata Leidaiane Pereira dos Santos. Presidente, prova didática 8,25, entrevista 7. Membro 1, 8,75 na didática, entrevista 7. Membro 2, didática 8,25, entrevista 7. A média parcial da didática 8,42, entrevista 7. E a candidata Áquila Maria Martins Alves, presidente, prova didática 8,13, entrevista 9. Membro 1, didática 7,65, entrevista 9,5. Membro 2, didática 8, entrevista 8. Média parcial didática 7,93, entrevista 8,83. Conforme o edital interno, consideram-se aprovados os candidatos Daiane Cristina Ferreira Gobert, Rebeca Vasconcelos Botelho de Medeiros, Maria Roméria da Silva, Renata Andrade Ávila, Mariana Santos de Jesus, Leidaiane Pereira dos Santos e Áquila Maria Martins Alves. Para efeitos de classificação, foi efetuada a média ponderada entre as médias das notas da prova didática, da entrevista e da nota da prova de títulos, cujos resultados são apresentados na tabela abaixo. Nota da banca examinadora. Em ordem, nós temos aí a prova didática, teve peso 7, a entrevista, peso 1, prova de títulos, peso 2, e na última coluna, a nota final. Então, estaremos fazendo a leitura aí da nota final, e das candidatas, Renata Andrade Ávila, nota final 9,78, Rebeca Vasconcelos Botelho de Medeiros, nota final 9,34, Maria Roméria da Silva, nota final 8,70, Mariana Santos Jesus, nota final 8,68, Daiane Cristina Ferreira Gobert, nota final 8,33, Áquila Maria Martins Alves, nota final 8,31, Leidaiane Pereira dos Santos, nota final 8,04. A banca examinadora declara aprovados os candidatos Renata Andrade Ávila, primeiro lugar, Rebeca Vasconcelos Botelho de Medeiros, segundo lugar, Maria Roméria da Silva, terceiro lugar, Mariana Santos de Jesus, quarto lugar, Daiane Cristina Ferreira Gobert, quinto lugar, Áquila Maria Martins Alves, sexto lugar, e Leidaiane Pereira dos Santos, sétimo lugar. Assina Luiz Eduardo Magalhães, 9 de junho, o professor Dr. Taides Tavares dos Santos, presidente da banca, o professor Caio César da Silva Rodrigues e o professor Samuel Mazing Alvarenga. Membros, presidentes e membros 1 e 2, respectivamente. Neste momento, então, em apreciação, e em seguida colocamos em regime de votação a homologação final deste processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado, regido pelo edital 01/2021, Semilem, para a vaga de biotecnologia. Já está em regime de votação ou em regime de discussão, Bruno? A Aline colocou em votação. Em apreciação. Se quiser, como o próprio presidente da banca está aqui, membro desse conselho, o professor Thaís, pode ficar à vontade, Thaís. Não tenho nada a colocar, não, só porque, de repente, se alguns dos nossos conselheiros queiram, perguntar algo. Foi uma pena não ter apresentado, Bruno, detalhada a resposta que a banca enviou em relação ao recurso anterior, que já foi até aprovado, inclusive, mas, assim, talvez vocês virem essa diferença de notas em relação aos pesos, isso é previsto em edital, o peso 7 da didática, o peso 2 dos títulos e 1 da entrevista, então, é por isso que ficou assim, talvez as pessoas olhem e não conseguem entender o porquê do peso, mas é tudo edital, a gente não fez nada que não tivesse edital. Exato. Então, em apreciação, alguma colocação a mais? Nesse momento são as 9h37, então aí registro a presença como convidado aí do coordenador de ensino, o professor Felipe da Silva Figueira. Professor Felipe, apenas para atualizar, nós acabamos estamos no último ponto da pauta, na linha B, estava um problema de conexão à internet, já justificamos, mas já fizemos a leitura das duas
dos 2 requerimentos de recurso dos candidatas e dos 2 pareceres, já aprovamos. Estamos aprovando agora a ata para a homologação final, né, do concurso de biotecnologia, né, e acabamos de fazer a leitura, né, das notas de todos os candidatos, né, da ata assinada, presente na ata assinada pelo presidente e pelos membros. Então, agora estamos em regime de apreciação e votação. Então, sem mais, em regime de votação, caso todos concordem, então, com a ata, os dados, as notas, sem dúvidas, por favor, podem manifestar no chat a votação. Então, por 6 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Então, nesse momento, eu passo para a leitura do item data, no resultado final do processo seletivo para a vaga de engenharia de produção. O item 2C da pauta. Nós temos aqui, então, a ata, né? Então, também vou saltar a leitura de todo o texto, caso todos queiram, né? Ou algum de vocês queiram a leitura, pode se manifestar no chat. Eu passarei então, para a leitura do item final, do detalhamento das notas dos candidatos. A ata do processo seletivo para a contratação de docente por tempo determinado. Está aqui, apresento. Então, assim, processou-se, sem maiores e relatáveis acontecimentos, mediante pareceres individuais dos membros da banca examinadora, são apresentados a seguir os resultados das provas didáticas e entrevistas dos candidatos, né, de acordo com o edital 01/2021 CEMILEM. Candidato Tito Francisco Yanda. Então, membros da banca examinadora, presidente, didática 7,10, entrevista 7,6, nota parcial 7,16. Membro 1, didática 7, entrevista 8,5, nota parcial 7,19. Membro 2, didática 7,5, entrevista 8, nota parcial 7,56. Então, média parcial da didática 7,2 e da entrevista 8,03, nota parcial 7,30. Candidato Suelwellen Silvério Sevusnik. Membros da banca, presidente, didática 9,30, entrevista 9,20, nota parcial 9,29. Membro 1, didática 9,20, entrevista 8,50, nota parcial 9,11. Membro 2, didática 9,50, entrevista 9, nota parcial 9,44. Média parcial didática 9,33, entrevista 8,90, nota parcial 9,28. Conforme o edital interno, consideram-se aprovados os candidatos Suelwellen Silvério Sevusnik e Tito Francisco Yanda. Para efeitos de classificação, foi efetuada a média ponderada entre a média parcial e nota da prova de títulos, cujos resultados são apresentados na tabela abaixo. Nota da banca examinadora, média parcial, peso 8, título, peso 2, nota final. Aprovado em primeiro, Suelwellen Silvério Sevusnik, média parcial 9,28, título 6,80, nota final 8,78. Aprovado em segundo, Tito Francisco Yanda, média parcial 7,30, título 7,65, nota final 7,37. A banca examinadora declara aprovados o candidato Suelwellen Silvério Sevusnik e Tito Francisco Yanda, Luiz Eduardo Magalhães, 9 de junho de 2021. Assina o professor Leonardo Rossi, presidente da banca, e os demais membros, o professor Larissa Barbosa Taquete e o professor Bruno Trindade Reis.
Então, em apreciação, logo depois em regime de votação. Certo? Há uma correção a ser feita, né? A Suelen é do sexo feminino. E a leitura, a pronúncia correta é Suevelin, como se lê. Alguma consideração a mais, antes de colocarmos em regime de votação o resultado, a homologação final para a vaga de engenharia de produção? Então, sem colocações adicionais, abrimos então para o regime de votação. Caso todos concordem com a ata, os resultados e suas notas discriminadas, como foram lidas, e as sugestões de correção, em relação ao sexo de um dos candidatos, por favor, manifestem concordância, discordância, abstenção. A nossa representante discente aí deve ter tido um problema de conexão, deve ter caído. Nós temos, nesse momento, 5 votos favoráveis. Então, aprovado. Também por unanimidade dos presentes, né, neste momento. Diante da ausência, o problema de conexão da estudante, né, Ida. Então, de acordo com a nossa pauta de hoje, a reunião extraordinária, estamos dando por finalizada a reunião e estaremos montando, né, a coordenação de ensino está montando o processo de acordo com os resultados, estaremos encaminhando para a candidata, primeiramente estaremos encaminhando para a candidata as informações solicitadas em seu recurso, de acordo com o parecer favorável do parecerista, e enviando o processo na data de hoje para a apreciação pelos órgãos competentes da universidade, né, e também publicando no portal da UFOB a homologação final desses 2 processos seletivos para a vaga de engenharia de produção e biotecnologia. Alguém gostaria de fazer alguma colocação mais antes de finalizar a reunião? Não. Sem colocação. Então, 9h46, damos por finalizada essa reunião. Um excelente dia de trabalho, boa semana a todos. Tchau, boa semana. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa semana. Bom dia.